Senhor presidente, senhores membros da mesa, vereadores aqui presentes, público que nos assiste aqui na nossa galeria ou em casa, através da TV Câmara. Na tarde de ontem, eu usei essa tribuna fazendo uma fala referente ao desrespeito à nossa história com relação a uma placa instalada no espaço físico do Ponto Chique, um café que já tem aproximadamente quase 70 anos, e esse café Ponto Chique, ele foi arrendado por questões financeiras. O proprietário, que é um empresário de São Paulo, ele arrendou a instalação do Ponto Chique, e no arrendamento desse imóvel, que foi adquirido agora o ponto pelo banco, pela financeira, pelo Banco IB, um acordo foi feito. E aí eu trago aqui hoje, inclusive, falas do acordo, que diz o seguinte: a reunião contou com a presença de integrantes da Prefeitura, Banco IB S.A. e do Senatus Populi School Florianopolitanos, o Senadinho, a confraria do Senadinho. Durante a reunião foi estipulado um acordo. O IB se comprometeu em manter o tradicional ponto no centro, funcionando juntamente com sua agência. A ampliação da área para uso do café, com acesso interno, sendo que o balcão proporcionará o acesso tanto interno quanto externo, mediante a utilização de uma terceira abertura do imóvel voltado para a rua Felipe Schmidt. Por fim, o Banco IB também deveria patrocinar uma publicação sobre a história do Senadinho ou demais cafés da cidade. No termo de compromisso, também consta a exigência de que os nomes Senadinho e Ponto Chique sejam mantidos, apresentados em placas de identificação. E isso consta, está lá. É possível perceber pelo documento que os membros da reunião se referem ao café pelo seu nome oficial, mas também utilizam o Senadinho, não apenas para se referir a uma confraria ou a um grupo específico, mas também se referindo a todo o café. Os painéis que contam a história do Ponto Chique, que chamam aqui de Museu do Senadinho, foram anexos ao banco. O texto que compõe os painéis foi desenvolvido por meio de uma pesquisa realizada pela Casa da Memória, gerida pela Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascais, e estavam expostos nas paredes do banco até novembro de 2012, quando foram retirados. Então, volto aqui a falar nesse assunto, porque, por muitas vezes, a nossa cidade ela perdeu a sua história. Quando se perde uma referência, como é o Senadinho, como é o Ponto Chique, palco de tantas discussões políticas, de tanta discussão da cidade, o Ponto Chique, óbvio, em proporções bem menores, ele é uma referência para a nossa cidade, como é o mercado público. E eu tenho certeza absoluta que a retomada, a reintegração de posse que essa cidade teve na semana passada, com relação ao mercado, de ter sido novamente ter ao seu uso o mercado, o acesso ao mercado como nós merecemos. Muito mais do que shows, muito mais do que a propaganda, seja com o Darcy ou Rendeiros, ou seja quem for, a questão do mercado entregue à população, ela gera um ponto de encontro, um ponto onde as pessoas possam novamente discutir a cidade. A cidade estava sem alma, como muito bem colocou o vereador Dinho, no momento da entrega do ponto às rendeiras, na semana anterior à inauguração do mercado, ele se referia a isso, não sei se a frase é dele, mas achei muito interessante. A ponte Hercílio Luz é o coração da cidade, o mercado, a alma da cidade. A cidade estava sem alma, e assim como o mercado público é um ponto de referência da nossa cidade, um ponto de referência, inclusive turística, o Senadinho também é. E, além disso, um ponto de referência histórica. Como professor de História, é impossível se falar do Senadinho sem a presença, sem a vinda do então presidente, o último dos militares, o general Figueiredo, e com toda a sua comitiva, a maior comitiva ministerial que um presidente trouxe a Santa Catarina, foi trazida naquele 30 de novembro de 79. E ao ir ao Senadinho para receber o título de cidadão honorário de Florianópolis, melhor, cidadão membro da confraria do Ponto Chique, um dos membros da comitiva recebe um tapa na orelha, um soco na orelha. E ali começou todo o auê que gerou o episódio muito bem trazido à nossa memória pelo cinema nacional, pelo cinema
30 segundos. E que virou, né, uma referência até de cinema nacional. Então, quando nós pensamos no local como ponto chique, tendo... Tem mais tempo? Eu vou continuar utilizando Coronel Tá, Paixão. então, você vai usar Paixão, mais 3 minutos para o professor Felipe. Então, quando nós pensamos a nossa cidade e tudo o que acontece ali, não é só o episódio da Novembrada. Quantas discussões, quantos acordos políticos, seria como se agora, de uma hora para outra, a Quibelândia fosse negociada, que é um outro ponto de referência também na nossa cidade, culturalmente falando, não apenas etilicamente falando, mas culturalmente falando. É como se, de repente, de uma hora para outra, a Quibelândia fosse negociada por uma agência financeira e a fachada fosse modificada, ou a história preservada dentro das paredes da Quibelândia fosse esquecida. O Senadinho, o ponto chique, é sim uma referência dessa cidade, e o pior, né, que eu trago a essa casa hoje. A questão da memória ter sido utilizado recurso público para uma pesquisa, né? A Casa da Memória, vizinha aqui da nossa Câmara Municipal, dispôs de historiadores que se preocuparam, que usaram-se do seu tempo, pagos com erários públicos, para conseguir remontar a história do ponto chique. Assim como funcionários também da Fundação Franklin Cascais se utilizaram também disso. E aí, quando eu recebi essa informação, não foi nenhuma denúncia, eu fiz questão de estar presente, de me fazer presente ao ponto chique e, infelizmente, verificar que não só um banner foi colocado no local onde se tinha a placa alusiva à história daquele ponto histórico, mas como também aquela placa ela tinha sido arrancada. E a alegação, ela estava ficando mofada, ela estava ficando velha. Parece que o que fica velho na nossa cidade, parece que o que mofa na nossa cidade tem que ser esquecido. E não é isso que um historiador, não é isso que nem precisa ser historiador, não é isso que um cidadão quer da sua cidade. Outro dia, eu usava essa tribuna para falar de quando, na infância, as crianças aprendem a gostar de sua cidade. O uso das praças, dos parques, o acompanhamento dos pais, dos responsáveis, ao conduzir uma criança a um parque municipal, a um parque público, a uma área pública, faz com que uma criança se torne um futuro cidadão. Ela começa ali a despertar o gosto pela cidade. E da mesma forma, quando nós não conhecemos a história de uma cidade, quando nós não conhecemos a história do nosso próprio povo, nós pois não? Não precisa. Obrigado, vereador. Vereador Dinho queria conceder o tempo, mas os 8 minutos do PDT são necessários. Então, para finalizar, né, porque quando nós somos pessoas que desconhecemos a nossa história, nós acabamos não sentindo o verdadeiro vetor que é o sentimento de ser cidadão. Quando somos cidadãos, é quando conhecemos a cidade que moramos, quando conhecemos o estado que moramos, o país que moramos e defendemos. Mesmo com críticas, defendemos, porque queremos algo de melhor. Esse, para mim, é o verdadeiro intuito de ser cidadão. Então, esse requerimento que vai ser apresentado na tarde de hoje já está defendido. Eu espero que as providências sejam tomadas, que a placa alusiva à história do Senadinho seja colocada no seu espaço de origem.